Um coronel cruel levantou a mão contra um velho negro indefeso no meio da praça, achando que sua posição o tornava intocável, mas o que aconteceu depois fez aquele homem poderoso cair de joelhos diante de toda a cidade. Esta é a história de como a justiça chegou para quem achava que estava acima dela. E o preço que ele pagou foi maior do que qualquer um poderia imaginar. Você vai ver um velho sendo espancado publicamente, um coronel perdendo tudo em questão de horas, e uma reviravolta que mudou o destino de dezenas de pessoas. Fique até o final porque o desfecho dessa história vai te deixar sem palavras. O sol escaldante de 1878 castigava a pequena cidade de São Vicente do Sul, no interior do Brasil, onde o coronel Augusto Ferreira da Silva comandava tudo e todos com mão de ferro. Aquele homem de bigode grosso e olhar penetrante era dono de quase todas as terras ao redor, e sua fazenda Santa Cruz abrigava mais de 200 escravos que trabalhavam de sol a sol nas plantações de café e cana. A escravidão ainda existia naqueles tempos sombrios, e o coronel cruel usava seu poder para aterrorizar quem ousasse questionar sua autoridade. Naquela manhã de sábado, o coronel Augusto cavalgava pela rua principal da cidade, montado em seu cavalo preto, com 2 capangas ao lado. Ele ia em direção à igreja para a missa, como fazia todo fim de semana, não por devoção, mas para mostrar seu status diante da sociedade. As pessoas se curvavam quando ele passava, tiravam o chapéu, abaixavam a cabeça. O medo reinava naquela cidade, e todos sabiam que contrariar o coronel cruel significava perder tudo. Foi quando ele viu o velho negro sentado na calçada, em frente ao armazém do seu Joaquim. O homem devia ter seus 70 anos, cabelos completamente brancos, corpo curvado pelo tempo e pelo trabalho pesado. Seu nome era Francisco, mas todos o chamavam de Chico Velho. Ele havia sido escravo na fazenda Santa Cruz por mais de 50 anos, até que uma lei recente havia libertado os escravos com mais de 60 anos. Chico Velho agora vivia de pequenos bicos na cidade, carregando sacas, varrendo quintais, fazendo o que aparecesse para ganhar alguns trocados. O coronel Augusto parou o cavalo bem na frente do velho. Chico Velho levantou os olhos e reconheceu imediatamente seu antigo senhor. Um calafrio percorreu sua espinha. O coronel cruel desceu do cavalo com movimentos bruscos, e as pessoas que passavam pela rua começaram a parar, pressentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. O velho negro tentou se levantar, mas suas pernas trêmulas não obedeceram rápido o suficiente. "Você roubou de mim, negro velho e vagabundo", gritou o coronel cruel, sua voz ecoando pela rua inteira. Chico Velho arregalou os olhos, completamente confuso. "Não, senhor, eu nunca roubei nada na minha vida", respondeu com voz trêmula. O coronel cruel deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. 50 anos você comeu da minha comida, dormiu no meu teto, e quando essa lei maldita te libertou, você fugiu sem nem agradecer. Você me deve, negro. Você me deve sua vida inteira." O silêncio tomou conta da praça. Mais de 30 pessoas já haviam parado para assistir àquela cena. Chico Velho juntou as mãos, implorando: "Senhor coronel, eu trabalhei todos esses anos. Eu paguei com meu suor cada pedaço de pão que comi. Eu não lhe devo nada. A lei me libertou." Essas palavras foram como um estopim. O coronel cruel avançou e acertou um tapa violento no rosto do velho negro, que caiu no chão como um saco de batatas. As mulheres na praça gritaram, homens recuaram, mas ninguém se mexeu para ajudar. O coronel cruel não parou. Ele começou a chutar o velho negro que estava caído, gritando obscenidades, chamando-o de ingrato, vagabundo, ladrão. Chico Velho tentava se proteger com os braços, gemendo de dor a cada golpe. O espancamento durou quase 2 minutos, mas pareceu uma eternidade para quem assistia. Quando o coronel cruel finalmente parou, ofegante, ele cuspiu no chão ao lado do velho, e disse alto para todos ouvirem: "Que isso sirva de exemplo. Negro que não sabe seu lugar vai aprender na dor." Foi então que uma voz cortou o silêncio: "Pare com isso agora." Todos viraram para ver quem tinha tido a coragem de desafiar o coronel cruel. Era um homem jovem, devia ter uns 30 anos, vestido com roupas simples mais limpas, chapéu de palha na cabeça. Seu nome era João Pedro, e ele tinha chegado à cidade apenas 3 meses antes,
vindo da capital. João Pedro trabalhava como escrivão no pequeno cartório da cidade e morava em uma pensão modesta. Ninguém sabia muito sobre seu passado, apenas que ele era educado. Sabia ler e escrever muito bem e mantinha-se discreto. O coronel Cruel vira-se lentamente para João Pedro, os olhos faiscando de raiva. Quem você pensa que é para me dar ordens, rapaz? João Pedro não recuou. Sou apenas um cidadão que não aceita ver um velho sendo espancado na rua como um animal. O senhor pode ser coronel, mas a lei mudou. A escravidão está com os dias contados, e violência contra qualquer pessoa, negra ou branca, é crime. O coronel Cruel soltou uma gargalhada amarga. Lei. Aqui quem faz a lei sou eu, menino. E você acabou de assinar sua sentença. O coronel Cruel fez um gesto para seus capangas, que começaram a se aproximar de João Pedro. Mas antes que pudessem alcançá-lo, o padre Antônio, que havia saído da igreja ao ouvir a comoção, se colocou entre eles. Augusto, isso já foi longe demais, disse o padre com firmeza. Você espancou um velho indefeso diante de Deus e de todos. Isto é pecado, e você terá que responder por isso, se não diante da justiça dos homens, certamente diante da justiça divina. O coronel Cruel cerrou os punhos, mas não avançou contra o padre. Mesmo, ele tinha limites. Você também está contra mim, padre? Perguntou o coronel Cruel, sua voz carregada de veneno. O padre Antônio respondeu com calma. Não estou contra você, Augusto. Estou do lado do que é certo. E o que você fez aqui hoje está errado. Ajudem esse homem, ordenou o padre, apontando para Chico Velho que ainda estava caído no chão. Duas mulheres correram para ajudar o velho negro a se levantar. Ele tinha o rosto inchado, sangue escorrendo do nariz, e mal conseguia ficar em pé. João Pedro se aproximou e segurou o braço de Chico Velho, ajudando a sustentá-lo. O coronel Cruel olhou ao redor e percebeu que todos os olhares estavam sobre ele. Não com admiração ou medo, mas com reprovação. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que não estava acostumado. Vergonha, mas seu orgulho era maior. Isso não vai ficar assim, ameaçou, apontando o dedo para João Pedro. Você vai se arrepender de ter se metido onde não foi chamado. E você, negro ingrato, ele disse olhando para Chico Velho, ainda vai pagar pelo que me deve. Com isso, o coronel Cruel montou em seu cavalo e saiu galopando, seguido por seus capangas, deixando uma nuvem de poeira para trás. João Pedro o ajudou a levar Chico Velho até a casa do Dr. Pereira, o único médico da cidade. No caminho, o velho negro sussurrou. Moço, o senhor não devia ter feito isso. O coronel Cruel não esquece, e não perdoa. Ele vai vir atrás do senhor. João Pedro sorriu tristemente. Eu sei, seu Chico, mas tem coisas que a gente não pode deixar passar, não importa o preço. O Dr. Pereira examinou Chico Velho, e constatou 3 costelas quebradas, contusões por todo o corpo, e um corte profundo na testa que precisou de pontos. O velho ficaria semanas se recuperando. Naquela noite, João Pedro estava em seu quarto na pensão, quando ouviu batidas na porta. Eram quase 11 horas. Ele abriu com cuidado e encontrou o padre Antônio. Posso entrar? Perguntou o padre. João Pedro fez um gesto convidativo. Os dois se sentaram, e o padre foi direto ao ponto. Você fez uma coisa muito corajosa hoje, João, mas também muito perigosa. O coronel Cruel já mandou espalhar que você é um agitador, um abolicionista radical que veio para causar problemas na cidade. Amanhã mesmo ele vai pressionar o delegado para te prender com alguma acusação falsa. João Pedro suspirou. Eu sabia que isso poderia acontecer. O padre Antônio se inclinou para a frente. Mas você não é apenas um escrivão comum, não é? Eu vi a forma como você falou, como se colocou. Você tem estudo, tem conhecimento. Quem você é de verdade, João? Houve um longo silêncio. Finalmente, João Pedro falou. Meu nome completo é João Pedro Cavalcanti. Eu fui advogado na capital, formado pela Faculdade de Direito. Trabalhei defendendo escravos em processos de liberdade, ajudando a provar que muitos eram mantidos ilegalmente em cativeiro, mesmo depois das leis de libertação. O padre Antônio arregalou os olhos. E por que você está aqui, escondido como escrivão em uma cidade pequena? João Pedro abaixou a cabeça. Porque eu defendi uma mulher negra contra um fazendeiro poderoso da capital. Provei no tribunal que ela tinha direito à liberdade, e ganhei o caso. 2 dias depois, capangas invadiram meu escritório, me espancaram e queimaram todos os meus documentos. Recebi uma mensagem clara: Perro Moura. Então eu vim pra cá,
pensando que poderia recomeçar em paz longe do tudo. Mas parece que a injustiça me encontra onde quer que eu vá. O padre Antônio colocou a mão no ombro de João Pedro. Deus te trouxe aqui por um motivo, meu filho. E talvez esse motivo seja exatamente enfrentar o coronel cruel e trazer justiça para esta cidade. Mas você não pode fazer isso sozinho. João Pedro olhou nos olhos do padre. O Senhor está disposto a me ajudar? O padre assentiu. Eu e outros na cidade que estão cansados da tirania desse homem. Já passou da hora de alguém enfrentá-lo do verdadeiro. Nos dias seguintes, João Pedro começou a trabalhar discretamente. Ele conversou com vários moradores da cidade, incluindo esses escravos que haviam sido libertados pelas leis recentes, mas que ainda sofriam abusos. Descobriu que o coronel cruel mantinha 23 pessoas escravizadas ilegalmente em sua fazenda, todas elas com mais de 60 anos, ou nascidas depois da lei do ventre livre, que dava liberdade aos filhos de escravas nascidos após 1871. Essas pessoas tinham direito legal à liberdade, mas o coronel cruel simplesmente ignorava as leis. Me deixe fazer uma pergunta. Você já viu alguém poderoso perder tudo por causa da própria arrogância? Conta aqui nos comentários se você conhece alguma história parecida com essa. João Pedro também descobriu outra coisa chocante. O coronel cruel tinha documentos falsificados, que mostravam dívidas inventadas de vários ex-escravos. Ele usava esses documentos para chantagear e extorquir as pessoas, fazendo-as trabalhar de graça em troca do perdão dessas dívidas que nunca existiram. Era um esquema criminoso que mantinha dezenas de famílias presas em uma escravidão disfarçada. João Pedro sabia que tinha em mãos provas suficientes para derrubar o coronel cruel, mas precisava de testemunhas que tivessem coragem de falar. Foi quando ele conheceu Maria das Dores, uma mulher negra de 45 anos, que havia sido escrava na fazenda Santa Cruz. Ela tinha sido libertada pela lei do ventre livre porque era nascida em 1872, mas o coronel cruel mantinha seus 2 filhos pequenos trabalhando na fazenda, alegando que eles eram dele por dívidas que a mãe teria. Maria das Dores trabalhava dia e noite lavando roupas na cidade para juntar dinheiro e pagar uma dívida, que o coronel cruel dizia que ela tinha, mas que na verdade nunca existiu. Ela estava desesperada. João Pedro mostrou a Maria das Dores os documentos que havia conseguido e explicou que aquela dívida era falsa. Seus filhos têm direito à liberdade pela lei e você não deve nada a esse homem. Se você tiver coragem de testemunhar contra ele, eu posso libertar seus filhos e acabar com esse esquema. Maria das Dores chorou copiosamente. Mas senhor João, se eu falar, ele vai me matar. Ele vai matar meus filhos. João Pedro segurou as mãos dela. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu prometo a você que vou proteger a sua família, mas eu preciso da sua coragem para fazer justiça. Depois de uma noite inteira sem dormir, Maria das Dores concordou em testemunhar. João Pedro então procurou o juiz da comarca, Dr. Rodrigo Mendes, um homem de 50 anos, que havia sido nomeado recentemente e vinha da capital. Diferente do delegado local, que era completamente submisso ao coronel cruel, o juiz Rodrigo tinha a reputação de ser íntegro e seguidor da lei. João Pedro apresentou todas as provas, os documentos falsificados, os nomes das pessoas mantidas ilegalmente em cativeiro e o testemunho de Maria das Dores. O juiz Rodrigo examinou tudo cuidadosamente. Isso é gravíssimo, disse ele, tirando os óculos e limpando-os nervosamente. Se essas acusações forem verdadeiras, o coronel Augusto Ferreira da Silva será preso e julgado por vários crimes. Mas você entende que processar um homem dessa estatura vai causar um terremoto nesta região? João Pedro respondeu com firmeza. Entendo perfeitamente, meritíssimo. Mas a lei é a lei, e ela precisa valer para todos, sejam pobres ou ricos, negros ou brancos. O juiz Rodrigo assentiu lentamente. Você está certo. Vou expedir um mandado de busca e apreensão para a Fazenda Santa Cruz, e vou convocar o coronel para prestar esclarecimentos. 2 dias depois, na quinta-feira pela manhã, o oficial de justiça acompanhado de 4 soldados da Guarda Nacional, chegou à Fazenda Santa Cruz, com o mandado. O coronel cruel recebeu-os no alpendre da Casa Grande, o rosto transtornado de raiva. Que palhaçada é essa? Gritou ele, rasgando o mandado. O oficial de justiça, um homem baixo e nervoso chamado Sebastião, gaguejou. Coronel, isso veio direto do juiz. Não tem nada que eu possa fazer. Se o senhor não cooperar, eu tenho ordens para usar a força. O coronel cruel olhou para os 4 soldados armados e percebeu que, pela primeira vez,
Sua autoridade estava sendo desafiada de forma oficial. Ele não teve escolha senão permitir a entrada. Os oficiais vasculharam a senzala e encontraram exatamente as 23 pessoas que João Pedro havia mencionado, todas mantidas ilegalmente. Encontraram também um baú trancado no escritório da Casa Grande, que quando aberto revelou dezenas de documentos de dívidas falsificadas. O coronel Cruel tentou argumentar, gritar, ameaçar, mas nada adiantou. Todas as provas foram apreendidas, e ele recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal na segunda-feira seguinte. A notícia se espalhou pela cidade como fogo, em palha seca. O coronel Cruel, o homem que todos temiam, estava sendo processado. As pessoas não acreditavam. Muitos diziam que ele daria um jeito de sair dessa, que o juiz seria comprado ou ameaçado. Mas o que ninguém esperava era a primeira reviravolta que aconteceu no domingo, um dia antes do julgamento. O coronel Cruel apareceu na missa da manhã, coisa que não fazia desde o dia do espancamento. E no final da celebração, quando todos estavam saindo, ele subiu no púlpito sem ser convidado. Povo de São Vicente, começou ele, a voz trêmula. Eu venho aqui hoje como um homem humilhado. Eu cometi erros graves, eu sei disso. Espanquei um velho indefeso. Mantive pessoas que deveriam ser livres trabalhando em minha fazenda. Criei dívidas falsas, mas eu tô aqui para pedir perdão. Pordal e Dias, perdão a vocês, e especialmente perdão ao velho Francisco, que eu ataquei covardemente. A igreja ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava por aquilo. Eu vou devolver todas as terras que tomei indevidamente. Vou libertar todos que estão em minha fazenda e vou me entregar à justiça para pagar pelos meus crimes. As pessoas começaram a murmurar entre si. Alguns acreditavam que era um arrependimento sincero. Outros achavam que era apenas uma estratégia para tentar reduzir sua pena. João Pedro estava lá, nos fundos da igreja, observando tudo com atenção. Ele não se deixou enganar. Conhecia homens poderosos, o suficiente para saber que raramente eles mudavam de verdade. O padre Antônio, no entanto, pareceu tocado. Ele se aproximou do coronel Cruel e colocou a mão em seu ombro. Se esse arrependimento é verdadeiro, Augusto, Deus está pronto para perdoar. Mas você terá que provar com ações, não apenas com palavras. O coronel Cruel desceu do púlpito e caminhou até onde Chico Velho estava sentado, ainda com os ferimentos visíveis no rosto. Ele se ajoelhou diante do velho negro, diante de toda a igreja. Francisco, eu pequei contra você e contra Deus. Eu lhe peço perdão de joelhos. Chico Velho olhou para aquele homem que o havia escravizado por 50 anos, que o havia espancado publicamente, e agora estava ajoelhado a seus pés. Lágrimas correram pelo rosto enrugado do velho. Ele colocou a mão trêmula sobre a cabeça do coronel e disse com voz embargada: Eu perdoo o senhor, coronel. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Foi um momento arrepiante. Muitas pessoas na igreja choraram. O coronel Cruel se levantou, abraçou Chico Velho e saiu da igreja sob os olhares atentos de todos. João Pedro saiu logo em seguida e foi direto procurar o juiz Rodrigo em sua casa. Meritíssimo, eu não confio nessa mudança repentina do coronel. Isso pode ser uma armadilha. O juiz Rodrigo concordou. Eu também desconfio, mas se ele realmente libertar as pessoas e devolver as terras, isso já será uma vitória. De qualquer forma, o processo continua. Ele vai ter que responder pelos crimes que cometeu. Na segunda-feira de manhã, o tribunal estava lotado. Pessoas vieram de fazendas vizinhas só para assistir ao julgamento do coronel Cruel. Era um evento histórico para aquela região. O coronel Augusto Ferreira da Silva entrou no tribunal vestido com seu melhor terno, acompanhado por seu advogado, Dr. Plínio Carvalho, vindo especialmente da capital. O promotor público, Dr. Álvaro Santos, apresentou todas as acusações: manutenção ilegal de pessoas em cativeiro, falsificação de documentos, extorsão e agressão física contra Francisco dos Santos e o Chico Velho. As testemunhas foram chamadas uma por uma. Maria das Dores contou entre lágrimas como seus filhos foram mantidos trabalhando na fazenda sob ameaças. Outros ex-escravos relataram como foram forçados a assinar documentos que não sabiam ler, criando dívidas inventadas. O Dr. Pereira apresentou o laudo médico de Chico Velho, detalhando os ferimentos causados pelo espancamento. A cada testemunho, o caso contra o coronel Cruel ficava mais forte. João Pedro, que estava auxiliando o promotor como consultor jurídico, apresentou os documentos falsificados que haviam sido apreendidos.
O advogado do coronel Cruel tentou desqualificar as testemunhas, alegando que eram pessoas ignorantes, que não entendiam contratos, que as dívidas eram legítimas, que seu cliente era um homem de bem, que sempre cuidou de seus trabalhadores. Mas o juiz Rodrigo não se deixou convencer. Doutor Plínio, disse o juiz com firmeza, documentos falsificados são provas materiais que não podem ser contestadas com argumentos vazios. E quanto ao espancamento do Sr. Francisco, há mais de 30 testemunhas oculares que presenciaram o fato. Seu cliente não tem como negar esses crimes. Foi então que aconteceu a segunda reviravolta. O coronel Cruel se levantou de repente, interrompendo seu próprio advogado. Meritíssimo, eu gostaria de falar. O juiz Rodrigo franziu a testa. Coronel, seu advogado está aqui para representá-lo. Eu sei, meritíssimo. Mas eu preciso dizer isso pessoalmente. O juiz hesitou, mas concordou. Pode falar. O coronel Cruel respirou fundo e começou. Eu sou culpado de tudo que me acusam, e de muito mais. Durante 40 anos eu explorei, humilhei e destruí vidas. Eu me achava um rei em minhas terras, acima de qualquer lei. Mas Deus me mostrou a verdade nestes últimos dias. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos estavam chocados com aquela confissão pública. O coronel Cruel continuou, a voz cada vez mais embargada. Quando eu vi o velho Francisco caído no chão, sangrando por causa das minhas mãos, eu vi o reflexo de tudo que eu me tornei. Um monstro, um homem sem alma. E quando aquele jovem, ele apontou para João Pedro, teve a coragem de me enfrentar, defendendo um velho negro contra mim, eu percebi que o mundo estava mudando, e que eu estava do lado errado da história. Eu mereço ser punido. Meritíssimo. Eu aceito qualquer sentença que o senhor determinar. O advogado do coronel Doutor Plínio estava boquiaberto. Isso não estava no script. Ele tentou intervir. Coronel, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas o coronel Cruel levantou a mão, pedindo silêncio. Eu já tomei minha decisão, Doutor Plínio. Eu vou pagar pelos meus crimes. Mas antes que o senhor juiz dê a sentença, eu gostaria de anunciar aqui, diante de todos, que estou libertando imediatamente todas as pessoas que trabalham em minha fazenda, e que estou doando metade das minhas terras para serem distribuídas entre os ex-escravos, para que eles possam plantar e viver com dignidade. Um murmúrio percorreu o tribunal. As pessoas não acreditavam no que estavam ouvindo. Maria das Dores começou a chorar alto. Meus filhos vão ser livres de verdade. O juiz Rodrigo bateu o martelo pedindo ordem. Coronel Augusto Ferreira da Silva, essa sua declaração será registrada em ata e terá valor legal. Quanto à sentença, considerando sua confissão espontânea, o arrependimento demonstrado e as medidas reparatórias que o senhor se comprometeu a fazer, eu o condeno a 2 anos de prisão pelos crimes de manutenção ilegal de pessoas em cativeiro e falsificação de documentos, e pelos crimes de extorsão e agressão física contra o senhor Francisco dos Santos, continuou o juiz. Eu acrescento mais 1 ano de prisão, totalizando 3 anos. No entanto, dado o caráter reparatório das suas ações, eu determino que a pena seja cumprida em regime semiaberto, com trabalho comunitário obrigatório de 8 horas diárias no auxílio às famílias de ex-escravos. O coronel Cruel abaixou a cabeça, aceitando a sentença. Sua vida de poder e privilégios havia acabado. Mas a história não terminou aí. A terceira e última reviravolta aconteceu 3 semanas depois, quando João Pedro estava no cartório, organizando os documentos de libertação e divisão de terras. O padre Antônio entrou apressado, o rosto pálido. João, você precisa vir comigo agora. É sobre o coronel. João Pedro largou tudo e seguiu o padre até a cadeia da cidade. Lá, encontraram o coronel Cruel em sua cela, mas ele não estava sozinho. Chico Velho estava sentado ao lado dele em um banquinho, os dois conversando tranquilamente. João Pedro ficou confuso. Seu Chico, o que o senhor está fazendo aqui? Chico Velho sorriu com seu sorriso desdentado. Eu venho aqui todo dia, moço. Venho conversar com o coronel, ler a Bíblia com ele, orar junto. O coronel Cruel olhou para João Pedro. Depois de tudo que eu fiz com ele, Francisco ainda vem aqui me trazer conforto espiritual. Ele me ensinou mais sobre perdão em 3 semanas do que eu aprendi em 60 anos de vida. João Pedro sentiu um aperto no peito. Mas a reviravolta não era essa. O padre Antônio foi quem contou. João, o coronel descobriu que está doente. Muito doente. O doutor Pereira examinou ele aqui na cadeia e encontrou um tumor grave.
Ele tem no máximo 6 meses de vida. O coronel Cruel assentiu lentamente. É a justiça divina, rapaz. Eu passei a vida inteira causando sofrimento, e agora vou partir deste mundo pagando por isso. Mas estou em paz, porque Deus me deu tempo para corrigir, pelo menos parte do mal que fiz. João Pedro não sabia o que dizer. Toda a raiva que sentia daquele homem começou a se dissolver. Nos meses seguintes, o coronel Cruel cumpriu sua pena trabalhando diariamente no auxílio às famílias de ex-escravos, mesmo com a saúde debilitada. Ele ajudou a construir casas, ensinou técnicas de plantio, usou seu conhecimento para beneficiar aqueles que antes explorava. As pessoas da cidade que antes o odiavam começaram a vê-lo com outros olhos. Não era perdão completo, mas era um reconhecimento de que a transformação era genuína. João Pedro supervisionou pessoalmente a distribuição das terras, garantindo que cada família recebesse um pedaço justo de chão para chamar de seu. Maria das Dores e seus 2 filhos foram uma das primeiras famílias a receber terra. Ela plantou milho, feijão e verduras, e pela primeira vez em sua vida, trabalhou para si mesma, não para um senhor. Seus filhos frequentavam a escola que o Padre Antônio havia aberto na igreja, aprendendo a ler e escrever. A vida daquela mulher havia mudado completamente, assim como a de dezenas de outras famílias. A Fazenda Santa Cruz, antes símbolo de opressão, tornou-se um símbolo de recomeço e esperança. 5 meses após o julgamento, em uma tarde chuvosa de novembro, o coronel Cruel estava em sua cela, muito fraco para sair da cama. Chico Velho estava lá, como todos os dias, segurando sua mão. João Pedro e o Padre Antônio também estavam presentes. O coronel respirava com dificuldade. Cada inspiração era um esforço. Ele olhou para Chico Velho e sussurrou com voz rouca: "Francisco, você me perdoou de verdade. Mesmo depois de tudo?" Chico Velho apertou a mão dele com força. "Eu perdoei, coronel. E sei que Deus também perdoou." O coronel Cruel Vero sei para João Pedro: "Você foi um instrumento que Deus usou para abrir meus olhos, rapaz. Eu te agradeço por ter tido coragem de me enfrentar naquele dia. Se você não tivesse feito isso, eu teria morrido como um homem cruel e vazio. Mas agora eu morro como um homem que pelo menos tentou consertar seus erros." João Pedro sentiu lágrimas nos olhos. "Coronel, o que o senhor fez nestes últimos meses valeu mais do que qualquer punição que a justiça poderia dar. O senhor deu liberdade, dignidade e esperança para pessoas que nunca tiveram nada." O coronel Cruel sorriu fracamente. "Não foi o suficiente para apagar 50 anos de maldade, mas foi o que eu pude fazer. Agora eu entrego minha alma a Deus e torço para que Ele seja mais misericordioso comigo do que eu fui com os outros." Ele fechou os olhos, respirou fundo mais 2 vezes, e partiu. O silêncio tomou conta da cela. Chico Velho começou a rezar em voz baixa. O Padre Antônio fez o sinal da cruz, e João Pedro apenas ficou ali, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O enterro do coronel Cruel foi uma surpresa para todos. Mais de 200 pessoas compareceram, a maioria ex-escravos e suas famílias. Eles não foram por obrigação ou medo, como iriam no passado. Foram porque reconheciam que aquele homem, mesmo tendo sido cruel por quase toda a vida, havia tentado mudar no final. Não apagava o passado, mas mostrava que mesmo os piores seres humanos têm capacidade para o arrependimento. Foi um funeral silencioso, pesado, dessignificado, onde lágrimas foram derramadas não apenas pela morte, mas por tudo que aquela vida representou. Chico Velho foi quem jogou o primeiro punhado de terra sobre o caixão. "Descanse em paz, coronel. O Senhor encontrou o caminho no final. Que Deus receba sua alma." Uma por uma, as pessoas que haviam sofrido nas mãos daquele homem passaram pela sepultura, algumas apenas observando em silêncio, outras murmurando orações. Quando todos se foram, João Pedro ficou sozinho diante da cova. Ele pensou em tudo que havia presenciado, em como a justiça havia sido feita, mas de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Nos anos seguintes, a cidade de São Vicente do Sul mudou completamente. As terras que haviam sido distribuídas se tornaram prósperas. Esses escravos que nunca tiveram nada, agora eram proprietários, plantavam suas colheitas, criavam seus animais, sustentavam suas famílias com dignidade. A escola do Padre Antônio cresceu, e uma nova geração de crianças negras estava aprendendo a ler, escrever e sonhar com um futuro melhor. João Pedro permaneceu na cidade, não mais escondido como escrivão, mas trabalhando abertamente como advogado,
defendendo os direitos de quem precisava. Maria das Dores se tornou uma das agricultoras mais bem-sucedidas da região. Com o trabalho duro dela e de seus filhos, a pequena propriedade que recebeu se transformou em uma fazenda produtiva. Ela vendia seus produtos na feira da cidade todo sábado, e sempre que via João Pedro, fazia questão de abrocô-lo e agradecer por ter mudado sua vida. Seus filhos cresceram fortes e educados, um deles até se tornaria professor anos depois, ensinando outras crianças como ele havia aprendido. Chico Velho viveu mais 7 anos após a morte do Coronel Cruel. Ele passou seus últimos anos morando em uma casinha que a comunidade construiu para ele, contando histórias para as crianças sobre os tempos difíceis da escravidão e sobre a importância do perdão. Quando ele morreu aos 77 anos, foi enterrado com honras, e mais de 300 pessoas compareceram ao funeral. João Pedro estava lá, e no discurso que fez sobre o túmulo do velho, ele disse algo que todos lembraram. Este homem ensinou a todos nós que o perdão não é fraqueza, é a maior força que um ser humano pode ter. A história do Coronel Cruel que espancou um velho negro, e depois pagou, diante de todos, se tornou lenda naquela região. Foi contada e recontada por gerações, sempre com o mesmo ensinamento. Não importa quão poderoso você seja, a justiça eventualmente chega. E não importa quão perdido você esteja, o arrependimento verdadeiro e a vontade de mudar podem trazer redenção. Foi uma história de dor, mas também de esperança. Uma história que mostrou que mesmo nos tempos mais sombrios da escravidão, a dignidade humana não podia ser completamente destruída. João Pedro continuou seu trabalho por décadas. Ele defendeu centenas de casos de ex-escravos, ajudou famílias a conseguirem suas terras, lutou na justiça contra fazendeiros que ainda tentavam manter pessoas em cativeiro, mesmo após a abolição total da escravidão, em 1888. Ele nunca se casou, dedicou sua vida inteira à causa da justiça e da igualdade. Quando ele morreu, aos 82 anos, deixou um legado imenso de vidas transformadas e direitos conquistados. O Padre Antônio também permaneceu em São Vicente do Sul até o fim de seus dias. Sua escola se transformou em uma instituição respeitada, que formou centenas de alunos. Ele nunca deixou de pregar sobre justiça social, perdão e amor ao próximo. Em seus sermões, frequentemente mencionava a história do Coronel Cruel, como exemplo de que Deus sempre oferece uma chance de redenção, mas que essa chance precisa ser acompanhada de ações verdadeiras, não apenas palavras vazias. A Fazenda Santa Cruz, que antes era um lugar de sofrimento, foi completamente remodelada. O que sobrou dela após a divisão de terras foi transformado em uma escola agrícola que ensinava técnicas modernas de plantio para os filhos de ex-escravos. A antiga Casa Grande onde o Coronel Cruel morava foi demolida, e em seu lugar foi construída uma capela onde as famílias da região se reuniam para celebrações. Ira simbólico, onde antes havia opressão, agora havia educação e fé. A lei que havia libertado os escravos maiores de 60 anos era apenas o começo. Com o tempo, outras leis foram aprovadas, até que finalmente em 1888, a escravidão foi completamente abolida no Brasil. São Vicente do Sul já estava preparada para esse momento, porque o trabalho de João Pedro, do Padre Antônio, e a transformação do Coronel Cruel haviam plantado sementes de mudança que floresceram com o tempo. A transição foi mais suave ali do que em outras regiões, porque as pessoas já estavam se acostumando com a ideia de liberdade e igualdade. Décadas depois, quando a neta de Maria das Dores se formou professora, ela voltou para São Vicente do Sul para lecionar. Em sua primeira aula, ela contou para seus alunos a história da avó, de como ela havia sido escrava, de como seus filhos quase foram perdidos, e de como um advogado corajoso chamado João Pedro e um padre bondoso chamado Antônio mudaram o destino de toda uma comunidade. Ela contou sobre o Coronel Cruel que se arrependeu no final, e sobre Chico Velho, que teve a força de perdoar. Aquela história se tornou parte da identidade daquela cidade. Os descendentes das famílias que receberam terras do Coronel Cruel as cultivaram por gerações. Muitos prosperaram, construíram casas de alvenaria, mandaram filhos para estudar nas cidades grandes. Alguns até se tornaram médicos, engenheiros, professores. Eles nunca esqueceram de onde vieram, e todo ano, no aniversário da distribuição das terras, faziam uma celebração comunitária, onde agradeciam a Deus pela liberdade e pelas oportunidades que tiveram.
Era uma festa cheia de alegria, comida, música e histórias sobre os antepassados. João Pedro deixou todos os seus documentos e registros para a biblioteca da cidade quando morreu. Eram centenas de processos, cartas, anotações sobre casos que ele havia defendido ao longo de sua vida. Pesquisadores e historiadores visitavam São Vicente do Sul para estudar aqueles documentos, porque eles contavam a história real da transição da escravidão para a liberdade vista de baixo, das pessoas comuns que lutaram por dignidade. Um livro foi escrito sobre a vida de João Pedro, chamado O Advogado dos Esquecidos, que se tornou leitura obrigatória em muitas escolas. A casa onde Chico Velho morou seus últimos anos foi preservada e transformada em um pequeno museu. Lá dentro tinha objetos que pertenceram a ele, fotos antigas, documentos de sua libertação e relatos escritos por pessoas que o conheceram. Estudantes visitavam aquele lugar para aprender sobre a história da escravidão e sobre o poder do perdão. Na parede principal do museu havia uma frase que Chico Velho costumava dizer: "O ódio só gera mais ódio, mas o perdão pode quebrar correntes que nem ferro consegue forjar." E agora chegamos ao fim desta história incrível. Antes de você ir, me responda uma última coisa nos comentários. Você acha que o Coronel Cruel merecia perdão, depois de tudo que fez? Ou arrependimento no final da vida não é suficiente para apagar décadas de crueldade? Eu quero saber sua opinião sincera sobre isso. E se esta história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre justiça, perdão ou redenção, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Elas precisam ser contadas e recontadas, para que nunca mais se repitam os horrores do passado. A verdade é que esta história nos ensina várias lições importantes. Primeiro, que a justiça pode demorar, mas eventualmente chega para todos, sejam eles pobres ou ricos, poderosos ou fracos. Segundo, que uma pessoa comum, como João Pedro, pode fazer a diferença quando tem coragem de se levantar contra a injustiça, mesmo sabendo dos riscos. Terceiro, que o perdão, como demonstrado por Chico Velho, é uma das forças mais poderosas que existem, capaz de transformar não apenas quem perdoa, mas também quem é perdoado. E quarto, que arrependimento verdadeiro não são apenas palavras, mas ações que tentam reparar o mal causado. O Coronel Cruel espancou um velho negro, achando que estava acima de tudo e de todos. Mas ele pagou diante de todos, não apenas com prisão, ou com a perda de suas terras, mas com a perda de sua própria vida, pouco tempo depois. No entanto, ele também encontrou algo que nunca teve quando era poderoso: paz de espírito. E essa paz veio quando ele finalmente entendeu que a verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas em reconhecer erros, e em fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo. Cada um de nós enfrenta escolhas, todos os dias. Podemos escolher ser como o Coronel Cruel era no início, usando nosso poder ou posição para oprimir outros. Ou podemos escolher ser como João Pedro, usando nossos talentos e conhecimentos para defender os que não podem se defender sozinhos. Podemos escolher guardar mágoa e ódio como seria esperado, em situações de injustiça. Ou podemos escolher o caminho difícil do perdão como Chico Velho escolheu. As escolhas que fazemos definem quem somos e que tipo de mundo deixamos para as próximas gerações. A história de São Vicente do Sul nos lembra que mudança é possível, mesmo em sistemas que parecem inquebráveis. A escravidão parecia algo permanente, algo que sempre existiria. Mas pessoas corajosas lutaram contra ela, processaram os opressores, libertaram os cativos e eventualmente derrubaram aquele sistema horrível. Se eles conseguiram fazer isso naqueles tempos difíceis, com poucos recursos e contra adversários poderosos, o que não podemos fazer hoje, quando vemos injustiças ao nosso redor? Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença em nossa esfera de influência. E assim termina a história do Coronel Cruel, que espancou um velho negro e pagou diante de todos. Uma história de dor, que se transformou em esperança, de injustiça que foi confrontada com coragem, de ódio que foi vencido pelo perdão, e de um sistema cruel que foi desafiado por pessoas comuns, que se recusaram a aceitar que o mundo tinha que ser daquele jeito. Que esta história inspire você a nunca ficar quieto diante da injustiça, a sempre lutar pelo que é certo, e a lembrar que o perdão não é esquecer o passado, mas libertar o futuro de suas correntes.